Bom dia. Meu nome é Alessandro De Leon, sou da Universidade da Juventude, membro do Conselho Nacional de Juventude e militante das políticas de juventude desde jovem. E eu me lembro, desde 1996, que a gente vem falando dessa pressão demográfica que é a maior geração de jovens da história desse país, e a gente apontando que ia ser o maior massacre da juventude na periferia, e efetivamente foi o que aconteceu, com a insuficiência e a descontinuidade de recursos, principalmente para as periferias das grandes cidades. Isso tem mais de 10 anos. Eu queria primeiro agradecer muito o convite da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o senador Jaime Campos, agradecer o senador Painha, um senador da juventude, tido em maior monta pelos movimentos sociais que trabalham na temática, Bruno Elias, que está representando a secretária nacional de juventude, a jovem Severine, Diego Gomes, do Ministério do Trabalho, a Lilian, do Ministério da Saúde, todos os companheiros de trabalho, de militância, o Jardel, da Pastoral da Juventude, do Conselho Nacional, o André Luiz, da Associação Nacional dos Defensores, que parece... Me lembro que até tentou... E ele ia entrar no Conselho, não é isso, Rodrigo? A Associação Nacional chegou a... Foi a OAB que entrou. E eu queria primeiro restabelecer algumas coisas interessantes. Muita gente fala que na década de 90 começou a preocupação com a juventude, né? Aí a gente foi fazer algumas pesquisas e descobriu que, em 1938, no Estado Novo, foi criada a Organização Nacional da Juventude. Isso dentro do Ministério do Exército. Ia ser uma organização paramilitar, imagine essa, para doutrinar os jovens. E, em 40... foi quando, de fato, foi instituído, e não como organização nacional da juventude, sim como organização, sim como Movimento Brasileiro de Juventude, e já aí sim no Ministério da Educação, com Capanema, durou 5 anos a política de juventude, a tentativa da política de juventude do Estado Novo, né? Com muita disputa, ficou 3 anos disputando se ia ser um braço do Exército ou se ia ser um braço de civilidade, né? De educação cívica, né? E ganhou o Capanema, mas isso aí não servia para ninguém, esvaziou-se esse núcleo pensante relacionado com a juventude. No ano... Teve o Collor, que criou o Ministério Extraordinário da Juventude, pouca gente sabe disso, Ministério de um homem só, mas estava lá, e não conseguiu avançar. Olá, companheiro. De fato, é difícil contextualizar a questão da política de juventude. Em 85, que aí sim é a raiz do que a gente está vivendo hoje, na minha opinião, tá, que foi o Ano Internacional da Juventude, foi criado com os primeiros conselhos de juventude em Minas Gerais e em São Paulo, na época com Montoro, né, e Newton Cardoso, se eu não me engano. Isso foram aqueles conselhos dos amigos, né? Não sabia direito como é que faz um conselho, como é que compõe uma concertação, e nem era a época, era uma democracia muito nova, né? E na década de 90, a gente teve a pulverização de organismos estaduais, municipais de juventude, o início de uma comunidade solidária, que é tratando a juventude como qualificação apenas, que é uma das facetas da questão da juventude. Isso vem ganhando peso. Hoje temos 51 milhões de jovens, de 2000 a 2010 é a nossa onda jovem, é nosso bônus demográfico, é a maior geração de jovens da história desse país, não vai ter uma nem para frente nem para trás. Tá? Isso significa que é uma pressão por políticas públicas, pressão pela presença do Estado, pressão na educação, que vem sendo, eu diria que, respondida de uma forma... vagarosa pelo poder público e, da mesma forma, pelo parlamento, a parte de juventude, as primeiras comissões em 99, tentativas de reunião, 2003, o nosso companheiro Reginaldo Lopes, aí, então presidente da Comissão Especial de Política de Juventude, fez a mesma coisa que agora o Senado está fazendo, foram para os estados conversar com a juventude, isso em 2003. Em 2002, os movimentos já se reuniram, já tinha agenda jovem, o Lula assinou as propostas, o Ciro assinou as propostas, isso tudo foi ganhando corpo. Em 2003, a Comissão de Juventude, o primeiro emprego foi criado, foram em 4 anos, foram mais de R$ 1 bilhão gastos no primeiro emprego, com efetividade baixíssima, descontinuidade novamente,
e cai o primeiro emprego, e cria-se o Projovem, e novamente nós não vamos na política, nós estamos nos programas, o que a gente está tentando sanar agora com a discussão do Estatuto. Em 2004, o Benjamin Maranhão, à época, o presidente, ele finalizou essa consulta aos jovens com 3 propostas. Uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, uma PL do Estatuto da Juventude, que já foi, na prática, foi em 2005, a relatora, a deputada Manuela, que fez um belo trabalho, um trabalho apertado, mas se não tivesse aprovado, nós não estaríamos aqui hoje, e eu fico muito contente, senador, de você estar colocando a pressa em aprovar, porque enquanto as instituições elas têm suas próprias regras, a juventude tem pressa, ela vem morrendo e ela vem perdendo oportunidades. E quando ela perde oportunidades, o Brasil perde oportunidade. Porque a questão da onda jovem não é só aproveitar os jovens para o benefício econômico ou para eles se inserirem, é também daqui a pouco esses cidadãos vão ser a maior geração de jovens, que não são mais jovens, vão ser adultos e idosos, sem previdência, porque essa previdência não aguenta até lá. E a saúde estoura porque não tem financiamento da saúde. Então, companheiros, a gente está tratando de uma geração que tomou lombo desde criança, adolescente, até a saúde e a previdência, porque, em continuando do jeito que está, é paulada que a gente vai tomar até morrer, porque, na prática, o que está acontecendo é que tem uma geração que está morrendo 50 mil jovens por ano. Isso não é pouco quando você fala, nós vamos... Uma lei que não vai revolucionar... Revoluciona sim, senador. Revoluciona porque a gente convoca essa juventude para atuar não só junto com o Estado, mas com a sociedade, tá? De uma forma mais ampla, diferente daquela forma do Estado Novo, que naquela época, inspirado pelos regimes fascistas e outros mais, eu acredito que a gente tem essa grande oportunidade. Voltando para o tema principal, nós temos aqui essa PL 98 de 2011 aqui no Senado, que é oriunda da Manuela, que é oriunda dessas consultas do Benjamin Maranhão, do Reginaldo Lopes, que é oriunda de conferências, se eu não me engano, foram uma conferência de juventude da Câmara, duas conferências de juventude em nível nacional, participação de 400 mil jovens. Só que quando a gente vê ali direitinho, são jovens organizados que participam e faz parte da política. E ela dispõe basicamente o direito dos jovens, que o doutor André Luiz colocou, né, que está colocado, bem colocado, tanto direito de primeira geração, segunda geração, terceira geração aparece, não aparece ainda os de quarta, quer dizer, você não tem direito à informação ainda de forma consolidada, você tem direito à comunicação, que é a forma de interação, mas o meme, que é a informação, não está regulado, e é importante regular. Todos os países da América Latina vêm regulando, e a Europa já regulou faz tempo. Isso são políticas de 15 anos atrás, na Europa, e na América Latina vem amadurecendo há mais de 10 anos, né? E nós estamos correndo atrás do prejuízo sempre, mas a gente vai avançando aos pouquinhos. Primeiro, o direito do jovem, segundo, diretrizes das políticas de juventude, que para tentar dar esse esqueleto vertebral aí da federação, que até hoje a gente não conseguiu ter um modelo, paradigma institucional de política que os estados seguissem, e aí o Estatuto ele tem essa possibilidade. E o estabelecimento não é só a criação, é o estabelecimento do Sistema Nacional de Juventude. Se nós abrirmos mão de desenhar um Sistema Nacional de Juventude nesse processo, a gente vai estar abrindo mão de 10 anos de trabalho, porque o que vai acontecer é que a regulamentação é a regulamentação de governo, e eu não considero que o governo seja mais legítimo que essa casa para legislar sobre competências estaduais, municipais ou federais relacionadas com as políticas de juventude. Cabe um esforço. E acredito que é possível que obtenha esse consenso em saber que é evidente que as FEBEMs são do governo estadual, a qualificação técnica do governo estadual, a universitária do governo federal. Gente, vamos botar as coisas um pouco mais claras. E o município faz o quê? Informa, orienta, assessora, faz mais o quê? Eu acho que está faltando, e eu acho que cabe um esforço do governo, e aí sim do governo, ter sensibilidade para compor com o parlamento um pouco mais essa regulamentação desse sistema de juventude. É importante demais, porque isso aí vai ser que vai vertebrar o processo de sistema. Como tem sistema de inovação, como tem sistema de educação, é um sistema aberto, não um sistema fechado, que nem uma caixinha de educação, mas ele é um sistema. E é a partir daí que a gente consegue trabalhar o experimentalismo que a Secretaria Nacional está propondo de forma acelerada. Está acabando o meu tempo aqui, eu queria
apenas recordar duas coisinhas. O primeiro é da idade. Quando a gente... E aí eu peço para as consultoras olhar a Constituição de 88. A Constituição de 88, quando a gente vai lá, é criança, adolescência e juventude, né? Não sei se o pessoal reparou, tem um capítulo, criança, adolescência e juventude. Esse capítulo foi porque a gente não conseguiu chegar à época, e eu era piculinho desse tamanho, mas eu estudei, que eu não sou maluco, entendeu? O final do que é a juventude. Não conseguiram chegar num consenso, então pegou de criança e adolescente e esqueceram de tirar a juventude lá da Constituição, mas está lá. Agora, querer dizer que juventude é a partir de 18 é querer dizer que macaco é limão, entendeu? Porque o jovem não é a partir de 18. O jovem a entrada na juventude é biopsicológica, é biológica, é social. Ela não é econômica. Se fosse econômica, eu até concordaria. Ela é biológica, psicológica e social. Ela faz parte da maturação. Os países estão ampliando para 12. E olha que tem países que têm estatutos de criança e adolescente. Só que, da mesma forma, o estatuto é oriundo da tutela e proteção da Constituição de 88. A gente não está falando em tutela e proteção, isso está resguardado do ECA. Está lá, defesa e proteção da criança e adolescente. Tudo que for defesa e proteção está lá. Complementar a isso, participação, informação, orientação, a Secretaria de Juventude poderia atender esse público. A gente não está confundindo os focos. Os direitos são complementares, expansivos. A gente não está tirando direito, a gente está dando direito. E dever também. Tá? Algumas pessoas levantam nessa questão da idade a questão de, poxa, vão diminuir a idade. Eu não acredito, sinceramente. É uma maldade ética, uma inviabilidade financeira e, politicamente, uma catástrofe. Eu acho que o que tem que ser enfrentado é o debate de forma franca, e não a gente pegar um estatuto que regula tudo e falar que jovem a partir de 18 anos contra toda a teoria, toda a doutrina desenvolvida no mundo sobre isso. Não tem um país da América Latina que seja assim. Então, a gente tem que tomar cuidado para retomar toda a discussão do Conselho da Juventude. Antigamente, as professoras queriam botar de 15 a 24, porque ficava as tias menino. Aí a gente conseguiu botar para 29, que era o adulto jovem. Agora estão puxando para 18 por pressão corporativa. Na prática é isso. Entendeu? Aí a gente tem que se libertar disso, porque a gente está tratando de emancipação. A gente não está tratando de sujeitar o cidadão, a gente está tratando de emancipar esse cidadão. Então, eu, sinceramente, acho uma involução não vou ficar mais aqui na questão dos 18 anos, porque, de fato, é sentido comum. Biológico, psicológico, social na entrada, econômico na saída. É basicamente isso que se tem na doutrina. Finalizando, eu sinto falta ainda de tecnologia de informação e comunicação de uma forma mais forte, estruturas de banda larga previstas aí, porque isso é uma forma de orientar esse processo, e um conceito que dá vazão, e aí tem recurso do tal dos royalties, da equidade intergeracional, o royalty vem daí. A gente está pegando o royalty investindo de várias formas diferentes, mas, na prática, os royalties eles deveriam ser para indenizar gerações futuras dos prejuízos que a gente vai dar no presente, tanto no petróleo, quanto no minério, quanto no meio ambiente. Então, os royalties são para gerações futuras. Eu acho que cabe aí, e é um conceito que já tem em vários países do mundo, que é a equidade intergeracional. Quer dizer, não é só o jovem no processo, mas o jovem enquanto dentro de um processo maior do Estado. Para finalizar, de verdade, tá? Lembrando que o bônus demográfico é uma oportunidade, ele pode ser um problema, e essa geração é uma geração estratégica, não para ela, mas para o país. Quer dizer, não é só deixar de aproveitar as oportunidades que a gente está tendo, e sim a gente botar no buraco mais uma geração de jovens. 50 mil jovens morrendo por ano, 8 milhões de jovens que não trabalham e não procuram emprego, de 51 milhões de jovens. A gente amplia a educação, amplia a universidade, amplia o ensino técnico e ainda falha em questões mais básicas, que é o direito fundamental principal, por exemplo, que é o direito à vida. E aí 70% dos que morrem são negros, 73%. E aqui eu fico encerrando e deixo a frase do padre Lebré, que fala que é preciso convocar os jovens para grandes objetivos, porque eles sofrem quando são convocados apenas para medíocre. E aí eu agradeço a comissão e bom trabalho, que os jovens estão aí para disputar,
para ajudar, para contribuir, para criticar, mas principalmente para fazer parte de um projeto que, pela primeira vez, estão tendo a oportunidade de tentar fazer. Obrigado, gente.